Olá, eu sou o Alcides. Vou falar hoje sobre como você fazer uma análise ampla, completa de uma empresa, quando você quer comprar a empresa inteira ou de repente você quer comprar uma participação societária do negócio, tá? Então, gostaria que você acompanhasse a gente nessa jornada até o fim e você vai descobrir de que é mais simples do que você possa imaginar, tá? Na primeira fase da operação, é preciso você analisar o mercado geral que você quer entrar, tá? O que eu estou querendo dizer para você em outras palavras? Então, é preciso analisar o modelo de negócio. O porquê é importante o modelo de negócio? Qual a proposta real, né, do negócio? Qual é o problema real que esse tipo de negócio ele resolve, né? Qual tipo de cliente esse cliente atende? Que tipo de demanda tem esse negócio? Qual é o mecanismo de monetização, por exemplo? Como a empresa ganha dinheiro? Como ela vende produtos? Se é uma venda direta, se é uma venda de recorrência, se é um SaaS, se são licenciamento, intermediação de negócios ou taxas, né? Por exemplo. Qual é o custo da mercadoria? Qual é o serviço, né, que esse tipo de negócio faz? Qual é o custo real de ponto, na ponta do lápis, quando você quer produzir ou entregar o que vende? Quanto à análise da concorrência, né? Quem são os principais players do mercado? Quais são os seus principais competidores, os seus principais concorrentes? E quais são as principais barreiras, né, de novos entrantes? Que alguém que possa copiar o seu modelo de negócio e posicionar igual a você ou um pouco melhor também, tá? Esse negócio ele é escalável, né? Que tem alguns negócios que não é escalável. Qual é a diferenciação do seu negócio? O que ele agrega, né? Qual é o valor agregado? Ele é um negócio de alto luxo, é um negócio simples, né? Ele pode escalar. O que é escalabilidade? O negócio pode dobrar de tamanho sem dobrar o custo da mesma proporção, né? Então é um negócio que você pode estar montando uma filial, uma matriz, e dessa matriz você cria cópia fiel a ela e espalha para o mundo inteiro. Então, quando o negócio é escalável, tipo franchising, por exemplo, né? A segunda fase, você vai olhar o motor de crescimento. Então, é a parte de marketing, a parte de venda. Toda empresa não vive sem vendas, tá? A empresa pode ser a maior do mundo, se ela não vender, ela vai quebrar com certeza, tá? Qual é o investimento em marketing? Qual é o orçamento disponível para marketing e venda? Qual é o percentual que eles disponibiliza para receita destinada à aquisição de novos clientes? Qual é o custo de aquisição de cada cliente, né? Quanto custa para atrair novos clientes? Qual é o LTV? Qual o lucro líquido total de um cliente deixa na sua empresa ao longo do tempo? Então você precisa estar analisando todos os pontos mais importantes. Por exemplo, qual é a relação? O CAC, né? O marketing está construindo um ativo, uma marca, ou está apenas comprando vendas pontuais? Qual é o rate, né? O churn rate, a taxa de abandono dos clientes, o percentual de clientes que saem, uma métrica vital de satisfação, presença digital e autoridade, como a marca é percebida e qual a sua força frente aos seus concorrentes, né? Numa terceira fase, qual é a eficiência operacional do seu negócio? Qual é a geração de caixa? Qual é o EBITDA ou lagida e a margem do EBITDA do seu negócio? A geração de caixa operacional pura, quer dizer, você pega o negócio, ele é lucrativo ou se ele é no fim da atividade fim, né? O ciclo financeiro, você tem um prazo médio, tem um intervalo entre pagar o fornecedor e receber do cliente, tem uma eficiência do capital de giro, CAPEX, por exemplo, qual é o CAPEX, né? Qual é o CAPEX? Dentro do negócio exige um reinvestimento constante em ativos de tecnologia ou por... Bom, dentro do ativo
existe algum investimento em tecnologia para que o negócio não morra. Numa quarta fase, a gente pode falar da saúde financeira e dos indicadores de solvência, tá? A gente tem o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Qual é a capacidade de gestão, de rentabilizar o capital do seu acionista? Isso é fundamental para uma análise de um ROI, tá? Qual é o índice de Basileia, se você estiver envolvido no setor financeiro, especialmente o setor bancário? Qual é a verificação rigorosa da solvência e do cumprimento das normas de compliance bancário? Qual é a liquidez corrente ou a liquidez seca do seu negócio? A capacidade de pagar todas as contas em dia, num curto prazo, até um ano? Com o que você tem em caixa, dá para você pagar tudo dentro de um ano? Um grau de alavancagem, né? Isso é muito importante, porque aqui quebra muitas empresas. Uma alavancagem pequena, ela é muito saudável, é até recomendável. Uma alavancagem muito grande, caso tiver qualquer crise, o negócio pode quebrar. Então você tem que fazer uma análise mais avançada aqui nesse ponto. Alavancagem significa dívida, né? Você tem uma dívida, qual é a sua alavancagem frente ao EBITDA, né? Quantos anos de geração de caixa seria necessário para quitar a dívida total do seu negócio? Qual é a estrutura de capital do seu negócio? Qual é a proporção entre capital próprio e o capital de terceiro? Numa quinta fase, a gente pensaria no due diligence. E qual é a segurança estratégica do negócio? É fazer um pente fino, na verdade. O que é um due diligence? É uma auditoria profunda, uma verificação de passivos ocultos, trabalhistas, fiscais e também civil. É uma confirmação se os números apresentados no balanço exigem, de fato, no extrato bancário. E uma continuação, a gente pega a governança e o compliance. Qual é a transparência nos processos? Exigência de conselhos, de processos internos, de auditoria. O histórico, né, e a idoneidade dos seus sócios, né, isso é muito importante, porque quanto mais sócios idôneos você tiver no negócio, você tem mais confiança. E a confiança gera negócio, gera business, né? A confiança gera um aumento, né, a confiança gera aumento de tudo, né? Porque não existe nenhuma relação sem confiança. Se não houver confiança, não faz sentido. A verificação de antecedentes históricos de gestão e reputação no mercado. Qual é o custo de oportunidade, né? O retorno desse negócio, ele é superior às outras alavancagens financeiras, como o uso estratégico, por exemplo, de consórcio ou de investimento no mercado de capitais. O alinhamento do branding, né? Associação com esta empresa fortalece ou coloca em risco a sua autoridade e a marca pessoal como CEO do negócio, como especialista no negócio. Então, quero fazer um resumo de tudo que nós falamos aqui e quero que você mande a sua mensagem, se não faz sentido ou se faz sentido para você, tá? Então, primeiro, nós falamos sobre o modelo de negócio, tá? A identificação dos principais problemas que acontecem e que envolve uma empresa. Qual é o mecanismo de monetização, ou seja, como a empresa ganha dinheiro, como ela vende, que tipo de venda ela vende, né? E a gente deu uma explanada no que tipo de venda que ela possa estar vendendo. Quais são seus principais concorrentes, né? Quais são o MUA? Quem são os competidores e quais são as barreiras de entrada, como tecnologia, marca ou de escala? Qual é a escalabilidade, a capacidade de crescimento exponencial sem aumento proporcional dos custos fixos? Que tipo de marketing, né, você está colocando? Marketing growth, o motor de crescimento de todo o negócio. Investimento em marketing, marca, né? Orçamento e percentual de receita destinado para atração de cliente. Qual é o custo de aquisição de cada cliente? O valor investido para trazer cada novo cliente, o LTV. Qual é o lucro líquido total gerado por cada cliente durante o seu ciclo de vida dentro da companhia? Qual é a eficiência do crescimento? O marketing constrói um ativo ou apenas uma compra ou uma simples venda? Qual é o rate, né, a taxa de abandono?
o percentual de perca de clientes, indicador de crítico, né, de satisfação e também de retenção do cliente. Qual é o posicionamento de autoridade, a força da sua marca? Ela vende sozinha, não vende? Precisa estar reinvestindo o tempo inteiro? Qual é a percepção de valor da sua marca frente ao cliente, frente ao mercado? Qual é a performance operacional, a eficiência de caixa? Qual é o EBITDA? O EBITDA, quer dizer, a mesma coisa que o Lagida. Qual é a margem do EBITDA? A geração operacional pura da atividade fim, o ciclo financeiro, os prazos, né, médio, grande, intervalo entre pagar e receber do cliente, qual é a gestão do capital de giro, falamos também do CAPEX, né, a necessidade de reinvestimento constante em ativos e tecnologia, falamos também sobre a análise financeira e solvência, a saúde do capital do negócio, o retorno sobre o patrimônio, a eficiência da gestão em rentabilizar o capital próprio. O índice de Basileia, a solvência e o cumprimento de normas e compliance é essencial para o setor financeiro bancário, por exemplo. A liquidez corrente e a liquidez seca, a capacidade de honrar todas as obrigações no curto prazo, qual é o grau de dívida, de alavancagem líquida do seu negócio, a relação entre o endividamento e a geração de caixa, a estrutura de capital líquido entre capital próprio e capital de terceiros, a due diligência, a estratégia de segurança jurídica e decisão, a due diligência, né, falamos também da auditoria profunda de passivos ocultos, trabalhistas, fiscais e também civil, né, e a validação de saldos bancários, governança e compliance, transparência nos processos, conselhos e integridade diretiva, a idoneidade dos sócios, a verificação de antecedentes, a reputação, histórico de gestão, o custo de oportunidade, a captação de retorno esperada de cada operação, de alavancagem de investimentos ou de consórcio, por exemplo, o alinhamento do brand, qual é o impacto, né, do brand na associação, na marca pessoal e na autoridade do investidor. Então nós criamos uma aula magna com todos esses pontos para deixar bem claro o que você precisa estar fazendo. E nessa situação você precisa também pegar livros, né, especializados nesse tema e aprofundar o conhecimento. Seria muito rico para você como investidor. Quanto mais você souber, melhor para você. Está bem? Bom, aqui é o Alcides, né? Eu sou o Alcides aqui da BMGK. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço.